Sejam bem-vindos. Eu sou o Chafir Ribe Filho e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. E nessa série de vídeos eu vou passar para vocês os requisitos da norma ISO 9001, que é do Sistema de Gestão da Qualidade. Começando pelo requisito 4, porque os três primeiros eles são requisitos de referência, eles não são auditáveis. A partir do 4, do 4 ao 10, sim, eles são requisitos auditáveis. Então essa série de vídeos vai falar sobre isso. Cada vídeo com um requisito da norma ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade. Começando aqui com o requisito 4, ele diz respeito ao contexto da organização. É ali que a gente vai colocar todas as informações que dizem respeito à organização. É o primeiro requisito auditável. É ali que a gente vai colocar o que a gente deve observar e como a gente vai observar isso. E o 4.1 ele diz, entendendo a organização e o seu contexto. Então é aqui onde a empresa está inserida no cenário interno e externo. Como que ela está inserida nesse cenário interno ou externo? Positivo ou negativo? O que impacta positivamente, o que impacta negativamente? A projeção dos resultados pretendidos, as questões legais que envolvem a empresa, as questões tecnológicas, as questões do mercado, cultural, social, questões econômicas e etc. A gente pode fazer isso através de algumas ferramentas, ou melhor, a gente pode demonstrar isso através de algumas ferramentas, como uma análise SWOT, onde a gente vai identificar as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades da empresa. A gente pode fazer um modelo PESTEL, que é aquele modelo também da sigla em inglês, onde ele levanta todos, né? A gente consegue levantar todos os aspectos que impactam nas questões política, econômica, social, tecnológica, do meio ambiente, que é environment, né? Da sigla em inglês, e por último as questões legais. A gente também vai descrever ali, vai identificar, vai formatar, vai formular qual que é a missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa, qual que é seu propósito, tudo isso para que a gente consiga ter um direcionamento. Qual que é a capacidade produtiva e quais são os indicadores que vão determinar essa capacidade produtiva e vão conseguir acompanhar, fazer o acompanhamento dessa capacidade produtiva da empresa. A gente pode utilizar um modelo Canvas, também um outro modelinho para a gente identificar quais são as fontes de entrada, quais são os meios de comunicação e etc. A gente pode utilizar um plano de ação, tem um modelinho 5W2H. Essas ferramentas, elas estão também em outro conteúdo do chá de gestão, que é sobre ferramentas da qualidade. Você pode conferir lá também. Texto com a história da empresa, também isso é muito legal, contando esse histórico, de onde ela veio, por que ela já passou, em relação à sua administração, à sua, às vezes, sucessão, e tudo isso diz respeito ao contexto da organização, para montar esse contexto, onde que essa empresa está inserida. O item 4.2, ele diz, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Aqui a gente precisa identificar e demonstrar quais são as figuras, seja direta ou indiretamente, que estão relacionadas com a sua empresa. Então, geralmente a gente vai ter clientes, os colaboradores, os fornecedores, órgãos públicos, órgãos reguladores, tudo isso, ou melhor, todas essas entidades, todas essas figuras estão, de certa maneira, relacionadas com a empresa. E aí, além disso, a gente também precisa colocar quais são as necessidades e as expectativas dessas partes interessadas. O que que o cliente espera, como que a gente monitora essas necessidades e expectativas, se a gente está conseguindo atender ao que os clientes esperam, e também com quais são os meios de comunicação, para que a gente tenha esse retorno e esse feedback. Isso, nesse exemplo que eu dei, né, com os clientes, a gente vai fazer com os colaboradores, com os fornecedores, com os órgãos públicos, enfim, com quais sejam aquelas entidades ou aquelas figuras que estejam relacionadas com a sua empresa. 4.3, determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade. Aqui a gente vai elaborar um documento, pode ser um texto também, com os limites que a gente falou agora dos itens 4.1 e 4.2, né? Ou seja, deixando claro quais são os pontos de início e fim que o sistema de gestão da qualidade vai atuar, né, dentro da sua empresa. E o que pode ser considerado ou não aplicável. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Determinar qual o produto ou serviço em que o sistema de gestão da qualidade será implantado e auditado. Por exemplo, uma empresa que ela produz vários tipos de produto ou presta vários tipos de serviço. Porém, ela quer, por qualquer motivo, apenas um produto ou apenas um tipo de serviço
seja certificado com o sistema de gestão da qualidade, seja certificado com a ISO 9001. Então, ela pode determinar, é aqui, nesse escopo, onde ela vai determinar que o meu sistema de gestão da qualidade, ele diz respeito apenas ao produto A, ele diz respeito apenas ao setor A, ele diz respeito apenas à prestação de serviço que eu presto nessa linha. E é ali que a gente vai trabalhar. Então, a auditoria, ela é muito específica em relação a isso. E tudo isso tem que ser muito coerente, ou seja, se você tem uma empresa, você está implantando um sistema de gestão da qualidade em apenas um setor, a gente tem que levar em consideração tudo que envolve aquele setor, todas as figuras, sejam internas ou externas, que envolvem aquele setor. Se você está desenvolvendo implantando, melhor dizendo, sistema de gestão da qualidade para toda a sua empresa, sem dúvida alguma, vai ter um trabalho muito maior, porém, o sistema de gestão da qualidade, ele vai estar ligado em todos os setores da sua empresa, ele já vai satisfazer a todas as situações e a todas as partes interessadas automaticamente. Então, esse ponto ele é muito importante, porque aqui a gente determina também se há algum item a ser desconsiderado na norma. O que eu quero dizer? Em um determinado momento, a norma vai pedir que você tenha os projetos que você desenvolve para os seus clientes. Você tem que colocar lá toda a linha de produção, ou melhor, toda a linha dos projetos que envolvem o seu produto para o seu cliente. Só que algumas empresas não têm projeto, elas não fazem nenhum projeto específico para o cliente. Empresa de prestação de serviço, empresa, fabricação de algum produto, não importa. Tá? Então, é aqui, né, quando a gente determina o escopo, a gente vai colocar esses limites. Olha, esse item, né, da norma, esse requisito da norma, eu não preciso cumpri-lo porque a minha empresa não desenvolve essa atividade. Tudo isso, evidentemente, com uma certa coerência. A gente não pode colocar aquilo que visivelmente faz parte do seu processo de produção como sendo um item não aplicável, por exemplo. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro e aqui no escopo e que isso vai ser determinado. Então, a norma 4, ela é a primeira, só que ela que vai dar todos os caminhos, né, praticamente todos os caminhos, para que as outras normas sejam atendidas. O 4.4, Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos. Aqui a gente vai determinar quais são os processos que fazem parte da operação da empresa, né, como um todo. Quais são os processos que eles são os processos principais, quais são os processos de apoio, quais são os seus responsáveis, quais são os riscos de cada processo, quais são os recursos que eles precisam ter disponíveis para que aquela operação, para que aquele processo ele ocorra, e, claro, tudo isso com coerência ao sistema de gestão da qualidade que está sendo implantado. Essa estrutura a gente pode começar a montar através do organograma da empresa. Né? No organograma da empresa, a gente já começa a visualizar quais são os setores, quem são os seus responsáveis e quais as atividades de cada um. E, a partir dali, colocar, sim, identificar quais são os processos principais, quais são os processos de apoio, ou né, os principais, os processos que fazem parte da operação. Um exemplo rápido, imagina uma empresa de prestação de serviços de limpeza. O processo principal dela é contratação de pessoas, o RH é extremamente importante. Mas o processo, por exemplo, da contabilidade, que às vezes ela tem interna, ele não faz parte do escopo final. Então, esse seria um processo de apoio, o setor contábil. O processo da operação, ou o processo principal da empresa, seria o processo de RH, que é o processo de contratação de pessoas. Então, essa é a diferença entre um e outro, para que a gente já consiga montar e separar, identificar quais são os processos de apoio, quais são os processos que fazem realmente parte da operação direta, que é aqueles que vão agregar valor ao produto final. Esses foram os requisitos, melhor dizendo, do item 4 da norma ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade. E, claro, faça com que sua vontade de aprender seja maior, com que a preguiça de estudar. Fique ligado nos próximos vídeos com os outros requisitos da norma. Se você quiser saber um pouco mais sobre a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 na sua empresa, precisar de ajuda para isso, conte conosco. Entre em contato com a agência de gestão, através das nossas redes sociais, através do YouTube, através do nosso site. Até mais. Tchau, tchau.